Então, que hoje é dia de live. Hoje nós vamos falar aí sobre a importância do modelo de negócio para você que quer criar uma renda com milhas, tá? Vamos falar uma live rapidinha, 20 minutinhos, porque daqui a pouco a gente tem mentoria e eu não quero trancar o dia de vocês, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o que nós temos que entender aqui? O que está faltando, né, para as pessoas organizarem e conseguirem ter resultado, tá? Presta atenção. Gente, existem 3 caminhos nas milhas. Eu sempre falo disso, né? Existe o caminho da venda de milhas, o caminho da gestão e o caminho da agência, tá? Quando a gente fala de venda de milhas, é sobre você ter dinheiro, é sobre você ter acesso às agências para vender, o que você consegue pagando para estar em balcões de milhas, e é sobre você ter uma rotina mínima para você comprar os pontos, transferir, emitir as passagens, fazer o teu controle e deu, tá? Só isso. Você precisa de 2 horas na semana para criar um negócio de venda de milhas. Só que você tem que ter dinheiro. Menos que 30 mil eu não indico para ninguém, tá? Acho que é perda de tempo. Beleza? Beleza. Segundo passo é a agência de viagens, onde você vende passagens e pacote. Nesse caso, você precisa de 10 a 15 horas por semana. De segunda a segunda, 10 a 15 horas. Não precisa de dinheiro, mas precisa de trabalho. Cara dura, tá? Você vai vender. Então você vai bater de porta em porta, você vai ligar, você vai mandar mensagem, você vai visitar evento, você vai ir em palestra. Como se você estivesse vendendo qualquer coisa na tua vida, tá? Esse é um segundo caminho. O terceiro caminho é você se tornar um gestor de milhas, um mentor, um consultor. Você precisa usar menos tempo do que a agência, tranquilamente aí com 5 horas na semana você cria um negócio. Você não precisa usar o dinheiro, além, né, do dinheiro para poder ter o conhecimento. Então você vai ter que buscar o conhecimento, mas você não precisa investir, tá? E você vai ter que trabalhar com cliente premium. Então esse cara não vai estar no TikTok, não vai estar no Instagram viajando, ele está em lugares físicos. Você tem que se planejar para estar lá perto dele, tá? São 3 caminhos, cada caminho exige uma rotina. Marrone, eu posso fazer todos? Pode, mas eu diria que na prática você não vai conseguir. Por que eu digo isso? Porque a grande maioria das pessoas, elas se perdem. Você manda a pessoa fazer A, B e C, a pessoa começa fazendo A, B e C, depois ela está fazendo A e B, depois ela faz A e C, depois ela começa a fazer D, vira uma bagunça. O que eu recomendo sempre? Cara, pega um desses modelos e fica bom nele, tá? Fica bom. Marrone, eu tenho uma agência que eu vendo 30 mil por mês, todos os meses. Eu crio um conteúdo por dia no Instagram, eu peguei um influenciador pequeno para poder divulgar e eu participo de grupos onde eu vendo. Cara, perfeito. Você tem um negócio que vende 30 mil, te deixa aí 4 a 5 mil de lucro, não te incomoda, lindo. Posso ir para a venda de milhas? Pode. Você pega essa tua rotina e protege e você constrói uma segunda rotina. Aí nessa segunda rotina, ou você vai para a venda de milhas ou para a gestão. Faz isso parar de pé. Cara, eu virei gestor, Marrone, e eu consigo 2 novos clientes por mês. Ou seja, todo mês eu garanto mais 8 mil reais. Top. Tem um modelo? Tem, Marrone. Eu crio conteúdo, eu pago um grupo VIP que eu vou e eu fico buscando oportunidades da minha cidade. Cara, fechou. Gente, o segredo não é você acertar, mas é você saber como você acertou para você poder fazer de novo. Tá? Entenda isso. Não é sobre comprar milhas, vender e ganhar dinheiro. Isso é uma ação específica. O segredo é você dizer, cara, peraí, eu entendi. Quando eu faço A, B e C, eu chego ao resultado. Não é a opção de não chegar ao resultado. Tem gente que está tendo resultado, não vou dizer que é por sorte, mas é por mercado. Quer ver um exemplo perfeito? Na época da pandemia, eu tinha uma cliente de consultoria de marketing, presta atenção que isso aqui é maravilhoso, tá? Na época da pandemia, eu tinha uma cliente que eu dava consultoria de marketing, que ela era dona de uma farmácia de manipulação. Só que ela não vendia produtos de manipulação normal, ela vendia produtos de higiene, tipo aquele cheirinho para casa, álcool gel e outras coisas, tá? Era um negócio super bem posicionado, ela era super conhecida, ela tinha dinheiro, ela não precisava, né, não tinha correria, e ela fazia acontecer, beleza? Só que veio a pandemia
e ela mudou o negócio dela para fazer álcool gel. Tipo, eu já fazia 10 frascos, eu vou fazer 1.000. E a mulher ficou milionária. E aí? Foi mérito meu? Fui eu que disse para ela, olha, vamos? Não, foi o mercado. Nesse caso aí, como ela já era empresária e tudo mais, ela direcionou o negócio dela e mudou de vida. Mas não foi mérito meu. Foi o mercado que nos levou para lá. Então tem muita gente que ganhou dinheiro já por causa do mercado. Aconteceu algo no mercado, você estava preparado e você aproveitou. Só que isso talvez não vá se repetir. Então o que você tem que cuidar aqui, gente? Você sabe ganhar dinheiro com o teu negócio? Você tem uma rotina? Quando você sair da nossa live, você vai ter uma lista de tarefas que você precisa fazer? Você sabe exatamente qual tarefa vai te dar venda e qual não vai? Ah, Marrone, então, assim, ou aqui, bababá. Não sabe. Se você não sabe, isso é um problema. Tá? Você precisa saber qual tarefa você tem que fazer. E principalmente, qual tarefa gera venda. Porque tem tarefas que não geram venda. Tem tarefas que não geram vendas, tá? Ah, eu tenho que criar um cadastro, isso não gera venda. Eu quero saber o seguinte: quantos conteúdos você está fazendo por semana? O que você entendeu que dá certo nesses conteúdos? O que você entendeu que não dá certo? Eu quero saber com quantas pessoas você está conversando por semana. O que você entendeu que conectou, o que você entendeu que não conectou. Porque tem coisas que não vão conectar. E não vale a pena você focar nisso que não dá certo. Só que aqui vem o segredo, gente. Quando você não sabe o que medir, você não mede nada. Vamos pegar um exemplo simples aqui, muito simples, tá? Hoje no método, o que a gente faz? A gente pede que a pessoa tenha X horas por dia, tá? 2 horas por dia. E ela precisa realizar as atividades todos os dias, tá? 2 horinhas por dia. Tem que dar um jeito, tem que fazer. Para que depois você possa medir o que dá certo e continuar. Não adianta você ser vida louca. Não adianta. Não, é que eu não tenho tempo. Se você não tem tempo, você já morreu, tá? Só não tem tempo quem já morreu. Quem não morreu, dá um jeito. Acorda mais cedo, come mais rápido. Cara, se vira. Dá um jeito. Gente, nós já somos, assim, ó, privilegiados de um jeito que a gente não faz ideia. Vocês entendem? Vocês têm a oportunidade de parar 1 minuto da tua vida e me ouvir, eu ter a oportunidade de parar o meu trabalho e falar com vocês. Gente, nós já estamos em 10% da população mundial. Nós estamos falando do que? 5 bilhões, 7 bilhões da população? Você entende o que a gente está falando? Poder ter um celular com internet, gente, é 10% da população. Só que a gente não tem essa noção, né? A gente acha que só Deus, né? Só tá com sorte quem ficou rico. Não. Então, só por nós termos isso, nós temos que aprender a utilizar o nosso tempo. Vou dar um outro exemplo. A cada 2 meses tem um evento. O evento do Marrone, o evento do Flávio, o evento do César. Cara, show. Só que eu vou te contar uma coisa. Você deveria ir nos 2 eventos por ano. E você vai sair desse evento com uma lista de tarefas para realizar. E você não vai ir em outro evento enquanto você não realizar. Tá? Você não vai ir em outro evento enquanto você não realizar. Sabe? É muito similar à dieta. Né? Eu vivo em dieta faz muito tempo. Muito tempo. Faz 20 anos da minha vida, tá? E eu vejo gente que o cara faz assim. Ele foi no nutricionista e ganhou uma dieta. Ele fala, não gostei dessa dieta, vou em outro. Daí ele vai em outro nutricionista. Daí aquele lá dá algo um pouquinho melhor. Ele fala, tá, gostei. Aí ele dá uma adaptada. O que já não é uma dieta, né? O que daí ele faz o que der na cabeça dele. Daí ele não tem resultado. Daí ele enche o saco e fala o quê? Não, aquele nutricionista não era bom. Eu vou procurar aqui na internet alguma coisa. Aí o cara arranja as canetinhas, que agora tá na moda. Só que ele não entendeu que qualquer coisa que ele fizesse daria resultado desde que ele fizesse. E isso, gente, vale para quase tudo na vida. De verdade. Quer ver um exemplo? Hoje nós ensinamos 8 canais de vendas, tá? Você como agência, como gestor ou como vendedor de milhas, você tem 8 canais de vendas. 8 lugares, 8 pontos de contato com o teu cliente. Então você vai ter a criação de conteúdo, que tem que ter alguma coisa. Quem não está no Instagram hoje parece que não existe. Você vai ter o tráfego pago. Você vai ter o influenciador. Você vai ter parceria.
você vai ter micro-influenciador, você vai ter evento, você vai ter empresa, você vai ter lista de contatos. Pelo menos esses aqui. Aí vem alguém e me diz, Marrone, mas não dá certo para mim. Cara, vamos lá. Nós estamos falando de uma população no mundo, vamos pegar aqui, ó, população mundial. Vamos ver quanto que tá. 8 bilhões. Então o que você está me dizendo é que entre 8 bilhões de pessoas, você foi o escolhido, que para você não dá certo? Você consegue entender o que eu estou falando? É mais ou menos como a conversa da dieta. Ah, Marrone, eu como ovo e não emagreço. Tá bom. Você está me falando que em 8 bilhões de pessoas, você come ovo e engorda? Não sei, não sei. Acho que está faltando informação aí. Acho que tem alguma coisa a mais aí. Bom, vamos entender o resto, porque você não come ovo o dia inteiro. E aí? Ah, então, Marrone, é que é assim. E aí vem a conversinha. Então, gente, tudo dá resultado. Só que o que dá resultado mesmo é fazer tudo o que tem que ser feito. Quando eu digo tudo o que tem que ser feito, eu estou falando sobre você organizar a tua rotina como uma empresa. Cara, imagina que você é uma empresa que vende garrafa personalizada, tá? Essa aqui é uma garrafa maravilhosa da Rubla. Imagina que você vende garrafa personalizada, tá? Beleza? Beleza. Aí você pensou o seguinte, cara, como é que eu vou vender essas garrafas aqui? Aí você pensa, vou criar um conteúdo no Instagram, vou fazer um anúncio pago, vou mandar essas garrafas para alguns influenciadores para ver se algum me marca, vou patrocinar um evento da minha cidade, vou mandar para a minha lista de amigos, vou pegar um influenciador que possa entrar como sócio, vou visitar eventos para pegar empresas que querem fazer garrafa, vou visitar empresas para saber se eles querem fazer garrafas para os funcionários no final do ano. Você entendeu que nós estamos falando de muitas ações e nós estamos falando de coisas que servem para qualquer segmento? É isso que está faltando, gente. As pessoas ficam enchendo o saco por causa das milhas. Ai, Marrone, mas eu não sei emitir, eu não sei. Amigo, você aprende em uma semana. Você aprende a emitir em uma semana, não se preocupa com isso. Depois você vai aprender a pensar, tá? Você vai aprender a pensar. Isso é um pouquinho mais difícil. Que é você pensar o seguinte, qual o melhor caminho para chegar em tal lugar? Como é que eu posso fazer essa viagem do meu cliente ficar mais gostosa? Será que eu não posso fazer ele ir para Londres e passar por Portugal? E lá em Portugal ele faz um stopover e fica 2 dias? Cara, isso é legal. Exato. Só que isso é a fase 2. Gente, o produto não importa no começo até as pessoas terem uma percepção de você. Tá cheio de produto ruim que vende muito. Sabe por quê? Porque as pessoas não compram o produto antes de experimentar o produto. Quantas vezes você já comprou alguma coisa que você nem sabia como que era? Comum, gente, comum. Você comprou a percepção, você comprou tudo que estava envolvido. Talvez você fale, cara, comprei e não gostei. Tudo bem, tudo bem. Você não vai comprar de novo. Mas entenda, o problema de um negócio não é o produto. O produto é um dos problemas. E, sinceramente, o produto é a forma mais fácil de resolver. A mais fácil. Eu vejo muita agência que vende por indicação. Ai, Marrone, eu vendo por indicação. Isso é maravilhoso, isso é sinal que você está fazendo um bom trabalho. Mas a indicação não pode ser o teu principal canal de vendas enquanto você não for grande. Indicação não pode ser o teu primeiro canal de venda. Não pode. Sabe por quê? Porque indicação ele é reflexo. A cada 10 que compra de você, 3 indicam. Lindo. Só que você precisa vender para 100 por mês. Para que no próximo mês, 10 venham desses 100. E no outro mês, tenha mais 100 que venha mais 10. Agora, depender de indicação é montar uma ONG. É fazer anúncio na TV e falar, doe para nossa instituição, para nossa agência de caridade. Se você não doar, eu vou passar fome. Você vai atrás, amigo. Você criou um negócio. Eu sei que muita gente que está começando nas milhas não é empresário. Eu sei que muita gente que está começando nas milhas não é empreendedor. Eu sei disso. E por não ser empresário, não ser empreendedor, você não tem cabeça de dono. Cabeça de dono, gente, é o seguinte. Eu crio a minha sorte, tá? Cabeça de dono é sobre isso. Eu crio a minha sorte. Eu crio a minha sorte. Eu vou fazer o que tem que ser feito. É sobre isso. Cara, eu preciso ligar para as pessoas. Não estão me atendendo, então eu vou mandar mensagem. Não está me atendendo. Cara, eu vou achar alguém em comum para falar. Fulano, você conhece o Eduardo lá, cara? Você consegue trocar uma ideia com ele comigo? Estou tentando falar com ele, mas ele não me responde. É isso.
Se você dependesse disso para salvar o teu filho, você daria um jeito. O problema é aquilo, talvez você não precisa tanto. Eu estava lendo um livro agora, tá? Eu leio um livro todos os dias e nesse momento eu estou lendo Não é Milagre. Ó. Livro sensacional do Joel J. Não é Milagre, tá? Estou lendo esse livro aqui, ó. E esse livro fala o seguinte, né, em um dos momentos ali. Cara, sucesso é sobre ter fome. Sucesso é sobre ter fome. Infelizmente, muita gente não tem fome suficiente. Você sabe que as agências que nós temos aqui, os gestores, os vendedores de milhas, todos que deram certo, eles não estavam numa situação confortável quando começaram. Eu nunca comecei um negócio numa situação confortável. Eu até digo que eu quero um dia poder fazer isso. Eu quero poder começar um negócio falando assim, cara, olha, eu ganho 10 mil por mês, eu tenho 500 mil no banco e eu quero começar esse negócio. Se ele não der certo, não muda nada na minha vida. Cara, eu nunca consegui isso. Todo negócio que eu comecei, eu estava arrebentado, eu não tinha tempo, eu não tinha dinheiro, ou seja, ou dava certo ou eu quebrava. E adivinha, deu certo. Porque eu acredito que a tua fome faz você ir além. Faz você dar 10% a mais. Porque, gente, presta atenção, olha só. Vou dar uma dica de presente pra gente finalizar aqui. Você precisa criar conteúdo no Instagram. Não é uma opção você não criar. Quando você vai ver hoje um negócio que não tem no Instagram, você já desconfia. Você pensa, cara, ou ele é muito bom e ele nem precisa de Instagram. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que é terapeuta. Cara, o cara atende há 30 anos, ele cobra $200 a consulta, tá? Esse cara não tem Instagram. Ele fala, Marrone, eu não tenho Instagram porque eu não tenho horário, mano. Então, assim, ó, eu não quero esse tipo de cliente. Eu quero que os meus clientes me indiquem para outros clientes. E o cara trabalha há 20 anos. É claro que ele não precisa. Mas esse caso é o que eu disse, ele é muito bom. Agora, você que está começando agora, não querer ter Instagram, você acha que eu vou pensar que você é muito bom? Eu vou pensar que você é tão pequeno que nem Instagram você tem. Quando eu for consultar o teu CNPJ, quando que ele foi aberto? Será que foi há 30 anos atrás ou será que foi agora? Então entenda isso. Você não pode se dar o luxo de não criar conteúdo. Ai, mas eu não gosto. Cara, ninguém gosta. Mas digo para vocês. Eu não gostava muito mais quando eu trabalhava 10 horas por dia para ganhar 4 mil reais e sem perspectiva nenhuma de crescer. Era muito mais difícil ter que trabalhar 10 horas por dia num negócio que eu não via futuro, fazendo coisas que eu não gostava, ganhando 4 mil, do que ganhar 10 vezes mais e criar conteúdo. É isso que a gente tem que entender. Cara, eu como ovo há 24 anos da minha vida, tá? 24 anos da minha vida, acho que eu não passei um dia sem comer 3 ovos. Geralmente eu como de 6 a 9, mas vamos lá. Há 24 anos eu não fiquei um dia sem comer 3 ovos. Marrone, você gosta? Não, mas eu sou adulto. Adulto faz o que tem que fazer. Você entende? Enquanto não criarem algo mais eficiente do que 3 ovos no café da manhã, eu vou seguir fazendo. Marrone, mas eu enjoo. Eu também. Faz uns 10 anos que eu já enjoei. Mas eu sou adulto, lembra disso. Eu cansei de trabalhar sem querer, eu cansei de trabalhar doente, eu cansei de trabalhar cansado. Mas eu sou adulto. O que está faltando para as pessoas é isso. É ser adulto. Né? Eu fui um cara que errei muito até acertar. Muito, muito, muito. Quando eu falava que estava começando algo novo, ninguém não me dava mais nem moral, de tanto que eu errava. Só que eu olhava no olho das pessoas e dizia, olha só, eu vou tentar, eu preciso de 2 horas por dia, não me incomode nessas 2 horas, tá? Só respeita, não precisa fazer mais nada. Beleza? Beleza. E aí? Um dia deu certo. Um dia deu certo. E hoje eu consigo entender o porquê que eu errava. Tá? Então, se você for começar nas milhas, entenda isso. Cara, é um negócio, é um trabalho. Tem um potencial gigante, o mercado do turismo é maravilhoso, mas é um negócio, é um trabalho. Você tem que fazer o que tem que ser feito. Você vai ter que falar com pessoas, você tem que se resolver. Ai, mas eu me sinto travado. Ótimo, vamos embora. É melhor te sentir travado do que quebrado. Tá? Ah, Marrone, mas eu não quero fazer live. Não faça, mas saiba que é uma escolha. Você tá deixando dinheiro na mesa. Tá tudo certo. Só que talvez você não quer fazer tanta coisa que chega um momento que você não tem escolha, né? Você não vai ter escolha. E aí? Tá? Pensa nisso. Se você precisar de ajuda para criar um negócio sério, se você tá afim de trabalhar, se você não tem alergia a trabalho, eu posso te ajudar. Vai no link da bio e te organiza ali. Tá bom? Conta comigo, um abraço, fica com Deus e valeu!